Vamos embora, pessoal, passar para vocês os palpites desta quarta-feira. E se na terça-feira a gente não foi muito bem, ontem já foi bem melhor. Nós ganhamos os dois jogos da Liga dos Campeões, ganhamos no empate anula do Bahia fora de casa, perdemos na duplinha do Flamengo, mas ganhamos na duplinha do Palmeiras com a LDU Quito. Então somamos 25 unidades, um desempenho interessante aí pra gente, né? Pegando aí um pouquinho, boa parte do head que nós tomamos na terça-feira, e agora só falta o quê, né? Chegar aqui nessa quinta-feira e somar de novo. Eu separei aqui uma listinha grande de jogos aqui para vocês, jogos da Liga Europa, jogos também da Copa Libertadores, os da Conference League, eu não sei o que estão fazendo aqui, e tem o joguinho da Série B também. Então vamos rodar a vinheta para passar para vocês todas essas dicas. E fala, galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinaro aqui para mais um vídeo. Vamos começar analisando o primeiro jogo do dia, o jogo do Bodo contra a Lazio. O Bodo que vem sendo aí uma das grandes sensações dessa Liga Europa, o atual campeão norueguês, quer fazer história, sendo o primeiro norueguês semifinalista da Liga Europa. O time chega numa sequência aqui muito forte. O campeonato nacional está começando, né? A temporada lá é um pouquinho diferente, mas a sequência é muito forte, o desempenho em casa é muito forte. O time passou com muita propriedade na última fase sobre o Olympiacos, com uma sonora vitória dentro dos seus domínios, que deixou aqui a classificação praticamente encaminhada, né? Um 3-0 aqui diante do Olympiacos, e aí depois foi só administrar fora de casa. Um time que tem um poderio ofensivo muito grande, que consegue marcar muitos gols, joga com muita intensidade, um apoio da torcida, e não é fácil de jogar lá. Do outro lado a gente tem a Lazio, que vinha titubeando muito em termos de resultados, principalmente nos jogos em casa. A Lazio tropeçando, se complicou um pouco na disputa por vagas europeias no campeonato italiano, mas no último jogo conseguiu uma vitória muito importante diante da Atalanta fora de casa, uma vitória até de certa forma inesperada. Você vê que era um modo de 5 para a Lazio vencer esse jogo, e foi uma recuperação. Não é o padrão da Lazio vitória sem sofrer gols, inclusive dos últimos 10 jogos, né, tirando esse, só contra o Veneza que a Lazio não havia sofrido gols. Então é um time que tradicionalmente costuma sofrer gols aqui para os seus adversários. A Lazio é um time inteligente também, que consegue marcar bem no meio campo, que tem qualidade ofensiva, e que eu acho que não vem para poder decidir a eliminatória aqui. Acho que ele vem para poder administrar e tentar buscar o resultado em casa, tentar deixar o confronto mais próximo possível e eventualmente, se conseguir vencer, ótimo, mas vai ser difícil. O Bodo é um adversário muito complicado. O Bodo nessa competição ele foi muito sólido dentro dos seus domínios. Eu vou até filtrar aqui para a gente ver como foi o desempenho do Bodo nessa Liga Europa em casa, nos jogos só em casa. Cadê? Deixa eu filtrar aqui pra gente ver, ó. Olha só, ele só perdeu pro Karabakh na estreia, venceu o Porto, Besiktas, Maccabi, Twente e Olympiacos, todos por uma margem grande, marcando pelo menos 2 gols em todos os jogos. Só aqui que não. A Lazio fez uma campanha muito sólida também na Liga Europa, venceu adversários aqui de qualidade, no próprio Dinamo, Twente, o Ajax, perdeu para o Braga e venceu o Vitória Pilsen. Alguns deles são mais fracos, esses 3 aqui, mas venceu o Ajax lá é grande, mas o Ajax acabou caindo também, então não tem nada demais. Fato é um confronto equilibrado, mas eu achei exagerado o favoritismo da Lazio fora de casa. Eu sei que na Liga Europa a Lazio jogou muito bem, mas o padrão da Lazio não tem sido de vitórias fora dos seus domínios. E no geral também é um time que sofre muitos gols. Sendo o Bodo um time que marca muitos gols, um time muito sólido dentro de seus domínios, eu vou trucar esse favoritismo da Lazio aqui e eu vou no dupla chance. Eu posso sim me estrepar, mas eu vou nesse dupla chance. Ficar atento também no mercado de gols, que os jogos do Bodo são sempre interessantes. Mas como a nossa prioridade aqui é sempre entrar pré-jogo, eu vou nesse dupla chance aqui. No segundo jogo a gente tem o Tottenham recebendo o Frankfurt. E o Tottenham ele é favorito aqui nesse jogo, porque o Tottenham e Manchester United no campeonato inglês foram os times que mais decepcionaram. E agora todas as fichas estão aqui nessa competição. O treinador do Tottenham, ele inclusive disse que é uma obsessão do time ganhar esse título. E realmente, se eu fosse treinador do Tottenham, eu focaria muito numa competição mais acessível para dar um título e dar uma tranquilidade para essa torcida que não ganha nada. Fato é que o Tottenham oscilou demais durante essa temporada, muito por conta das lesões, e mais uma vez alguns jogadores relevantes estão fora aqui. O Timo Werner tá fora, o Foster tá fora, o Reguilhon tá fora, Kinski tá fora. Todos esses estão fora da partida. Lesionados ainda tem o Kulusevski e também o Danso, que estava jogando bem. Então o Tottenham mais uma vez está baleado. Mas o meio campo vai ter Bentancur, ótimo, Maddison, excelente. E a frente com o Son, o Solanke e o Odobert. É um time de muito gabarito. Vai enfrentar um Frankfurt que já venceu inclusive essa Liga Europa e que chega aqui com uma vitória muito contundente diante do Ajax, tanto dentro de casa
quanto fora de casa. Venceu por 2-1 lá num jogo onde não era favorito e venceu em casa também. Frankfurt é um time perigoso, com capacidade ofensiva, mesmo tendo perdido o Marmouche, Ekitike joga muito bem lá, tem o Götze, tem o Larsson. É um time com DNA ofensivo que pode incomodar esse Tottenham, que sofre bastante gols, né? Recorrentemente aqui o Tottenham sofre gols. Eu achei o favoritismo do Tottenham, cara, tá no limite aqui, quase que um pouquinho exagerado, mas eu também não consigo confiar no Frankfurt, porque o Frankfurt recentemente nos jogos mais importantes, tirando de Liga Europa, da Bundesliga mesmo, onde ele tá brigando para classificação, ele titubeou em todos, então ele perdeu aqui um jogo recente, deixa eu achar aqui, ó. Pro Leverkusen, perdeu pro Bayern os confrontos mais difíceis, depois perdeu pro Union Berlin. Então a sequência é bastante oscilante no geral pro Frankfurt também. Inclusive vem de derrota aqui pro Werder Bremen, se complicando na zona de classificação, apesar de ter vencido o Stuttgart. Então são dois times que é oscilação pura, né, em termos de desempenho. Pessoal, eu tava inclinado a pegar o mais de 1.5 gols esse jogo, só queria estar em 3,5. E eu confesso que eu não sou tão fã do mais de 2.5. Eu também não consigo ir no under, porque são dois times aqui com média de gols realmente muito altas. Como eu vi o Tottenham jogando o seu melhor nessa Liga Europa, com a volta de jogadores importantes, e o Frankfurt vivendo um momento titubeante, embora ele tenha jogado muito bem, tanto diante da equipe da Roma em outros jogos fora dessa Liga Europa, eu também vi ele muito titubeante em confrontos decisivos, onde defensivamente ele foi muito mal, contra o Bayern, contra o próprio Leverkusen, tomou gols do Union Berlin, ainda tomou do Werder Bremen, então ele vive realmente um momento de oscilação bastante grande. Obviamente o Tottenham é um time para se desconfiar, mas quando a gente joga os jogos da Liga Europa, que é o foco desse time, do treinador e de toda a temporada do Tottenham, eu vejo um time um pouco mais sólido, uma vitória com muita propriedade diante do AZ, com gols também, do Elfsborg também em casa, então um desempenho interessante dentro dos seus domínios nessa Liga Europa. Como eu disse, o Frankfurt não é um adversário bobo, mas o Tottenham invicto em casa, eu vou recomendar aqui o menos 0,25 do Tottenham, e eu acho essa a melhor indicação desta segunda partida. Se empatar, metade da aposta só é perdida, e obviamente se sair atrás, antes da gente entrar, a gente pega o dupla chance, e eu acho que a gente fica muito bem posicionado também nesse cenário, e não precisa de contar com 3 gols aqui, que para um jogo de ida é sempre muito, embora a característica dos times seja sim de gols. No terceiro jogo, pessoal, a gente tem Rangers e Athletic Club, e eu tô bastante curioso para ver esse jogo também, porque o Rangers é um time bastante digno também nessa competição, eliminou o Fenerbahçe com muita propriedade, vencendo fora de casa, mas quase se complicou em casa. E o Rangers, ele é quase um time de segunda divisão do campeonato inglês, sabe? Porque algumas rebabas lá, e é um time que quando pega os grandes ingleses costuma tomar mancada, não é nem protagonista no seu campeonato, porque o Celtic venceu com o pé nas costas lá, mas ainda assim, em competições de Liga Europa, o Rangers tradicionalmente é muito forte, um estilo bastante ofensivo, joga, cria, consegue fazer gols, embora também não seja o time mais confiável de todos. O Bilbao é o time muito mais sólido, eu vejo, e é um dos grandes times de Liga Europa, né? Muito difícil, já venceu o título e tudo mais, e que tem um elenco muito forte. Mas tem o mesmo problema, né? Que quando enfrenta os adversários mais fortes, ele geralmente titubeia. Ele perdeu para o Atlético de Madrid recentemente, perdeu para a Roma, mas conseguiu reverter em casa, muito por conta também da Roma ter tido um jogador expulso logo de cara, então isso foi facilitado. Mas é um time com um meio-campo muito sólido e um ataque com muitas alternativas. E uma defesa que é bastante interessante, conseguindo se defender bem. Mas nesse jogo aqui, pessoal, eu também vou recomendar o mais de 1.5, porque embora a defesa do Bilbao seja uma defesa sólida, são dois ataques muito fortes, e o estilo de jogo do Rangers é um estilo de muita intensidade que propicia transições. Então o jogo, por mais que o Bilbao queira administrar, ele acaba sendo um jogo muito corrido. Então eu vou no mais de 1.5 gols aqui nesta partida também. Liga Europa, como tradição, quase a gente pega gols em quase todos os jogos. Para poder finalizar, pessoal, a gente tem o Lyon recebendo a equipe do United. E o Lyon chega na sua melhor fase na temporada, com 8 vitórias nos últimos 10 jogos. Só perdeu para o Estrasburgo e para o próprio PSG. PSG que é absoluto, aí acabou de golear na Liga dos Campeões ontem. O time que tem um ataque muito sólido também. O Lyon que vem se reestruturando, né? Teve a questão da suspensão do seu treinador, mas tem o Mikel Tadze, atacante muito bom, Tolisso, craque de bola, e o Church pela direita jogando muito bem. E o Almada, que era do Botafogo, né, também compondo na direita e sendo bastante efetivo no lado ofensivo. Então, o Lyon tem um ataque de muito gabarito, embora seja uma defesa que frequentemente sofre gols, isso inclusive colocou o Lyon em uma situação complicada. O United, por sua vez, é só decepção, cara. E eu vivi para ver o United como zebra diante do Lyon, já que eles se enfrentaram 4 vezes e o Lyon nunca conseguiu vencer. O United segue nessa toada bastante negativa, ele não fez um jogo muito ruim diante do City, não, até conseguiu finalizar,
mas só venceu 3 dos últimos 10 jogos. E ele só consegue vencer quando o Bruno Fernandes dá umas estreladas e consegue jogar bem. Eu não entendo como é que a nota do Roger não tá muito alta aqui no SofaScore, uma nota 7, para um cara que não faz nada, sabe? São 5 gols aqui na Europa League em 6 aparições. Deve ser por isso aqui que ele tá com essas estatísticas na Liga Europa, porque na Premier League são 18 jogos e apenas 3 gols. Mas é na Liga Europa que ele tem se encontrado. Mas o nível de adversário também é muito mais baixo. O United passou com muita propriedade diante da Real Sociedade e, obviamente, pela história, pelo peso da camisa, pela qualidade, ele é candidato ao título. Mas é um páreo muito duro no jogo de hoje também. Eu espero que eu não me arrependa de esperar para poder buscar gols ao vivo. Mas o United, ele é um time que tem uma certa dificuldade de criação ofensiva e ele está melhorando o seu lado defensivo com alguns jogos sem sofrer gols. O Lyon não, o Lyon sempre puxa para o mercado de gols porque ele consegue ter um desempenho ofensivo muito forte, principalmente no geral aqui a gente vai ver a média de gols super alta, 2.3 gols marcados. Então o Lyon, ele é um time que a média de gols é super alta, para ter pelo menos um gol, 2 gols, 3 gols, até 3,5 gols, o Lyon está em 70%. Mas olha no United, como é meio que o oposto, né? O United puxa muito para o under. A diferença do mais de 1,5 para o 2,5 de 30%. Então, assim, a linha de 2,5 acabou sendo uma linha justa. E a gente conta muito com quase 2 gols de um dos times para um confronto de ida de Liga Europa. Eu acho um pouquinho exagerado. Então, eu vou buscar o mais de 1,5 gols, porque aí a gente ganha tanto que eventualmente 2 gols de um lado, quanto um gol para cada lado. Eu acho que esse jogo é meio isso mesmo, 1-1 ou 2-1 para um dos lados, os placares mais prováveis aqui. E é o que eu mais gosto. O Lyon tem que meio que dar um pouco de si aqui para poder tentar avançar na classificação. Mas o United também, nessa Liga Europa, pelo menos, está jogando um bom futebol e conseguindo converter, sendo um páreo muito difícil. O momento do Lyon, como eu falei, é um momento muito sólido, né? O time vem aqui com 8 vitórias nos últimos 10 jogos. O United mais titubeante, mas muito difícil de ser batido também. Então as linhas estão justas, eu vou no mais de 1,5 aqui nessa partida. Na Série B do Brasileirão, pessoal, a gente tem o Atlético Paranaense recebendo o Criciúma. E o Atlético Paranaense fez um jogo interessante diante do Paysandu, venceu 2-1 fora de casa e é um dos grandes candidatos ao título e a retornar à Série A, que é um lugar que ele nem deveria ter saído, porque o Atlético Paranaense é um time muito legal de se acompanhar, com muita estrutura e com uma torcida também bastante interessante. Hoje tem um adversário pela frente que é o Criciúma, e o Criciúma eu acho que é um time um pouco mais limitado. Eu achei que o Criciúma foi meio hypado no primeiro jogo aqui diante do Operário, fez um gol logo de cara, mas tomou a virada, a gente estava no handicap do Operário, o Criciúma não é esse time tudo. Mas o Criciúma também tem muita tradição, poder de marcação do futebol de Santa Catarina, e é um time que consegue incomodar. Mas em casa, pessoal, eu acho que o Atlético Paranaense vai ser praticamente invicto nessa temporada. Tem um meio campo de qualidade, jogadores interessantes na frente, tem jogadores para poder furar uma defesa fechada, o próprio Allan Kardec, numa bola aérea, cruzamentos, estilo que o Atlético Paranaense tradicionalmente gosta de fazer. Então eu vou recomendar aqui o menos 0,25 do Atlético Paranaense diante do Criciúma, porque eu também não morro de amores por esse CAP novo ainda não. Ainda estamos na segunda rodada, né? Um pezinho atrás sempre é interessante. Mas para mim, o CAP vence aqui. Se não vencer, apenas hipótese empate e deixa metadinha protegida. Na Libertadores, pessoal, a gente tem aqui o jogo do Racing contra o Bucaramanga. O Bucaramanga é um time fraco, tá? Mas empatou com o Colo-Colo na estreia, né? 3-3. E teve na frente 2 vezes, mas em casa ele vai ter realmente tradicionalmente se impor. Depois ele já jogou contra o Tolima, que acabou perdendo, mas tem grande chance de time acabar poupando aqui também. O Racing, é impressionante como ele vira a chave nas competições internacionais. Contra o Botafogo ele foi sublime, depois ele engrenou 3 jogos aqui sem vencer ninguém. Aí ele venceu 2 jogos, pegou o Fortaleza 3-0 fora de casa, muito imponente. Aí pegou o Banfield, desandou, fez 4, e em casa a média de gols desse time está em quase 2 gols. Então assim, é uma média realmente muito alta, tá? O adversário, como eu falei, é um adversário frágil, acho que vai ser o pior do grupo aqui. E contra o Racing, em clima de Libertadores, com o Racing em casa pressionando, eu acredito que o Racing tenha realmente grandes condições de conseguir vencer. Eu vou recomendar aqui nesse jogo, pessoal, o Racing -1, tá? Porque se vencer por um gol, a aposta reembolsada, 2 ou mais é tudo nosso, a gente já entra logo de cara e conta com esse desempenho ofensivo do Racing que tem sido muito alto, né? 1,8 no geral, e em casa a média de gols ela ainda é mais alta, vira 1,9, defensivamente é melhor e pega um adversário que não faz tantos gols, então a gente tá bem coberto aqui. A linha tá em 2,5, mas olha só, 2,5 aqui é muito baixo em relação ao time de 1,5 ao limite, tá? Então eu não gosto de pegar gols nesse caso, nem vitória do Racing em gols, nem
nada. Então vamos nesse -1 aqui, contando com a vitória do Racing por pelo menos um gol, mas acho que 2-0, 3-0 são os placares mais prováveis. O Inter, nosso Colorado, invicto na temporada ainda, né? Depois de 15 jogos, segue invicto o Internacional. Mais sorte do que juízo, a verdade é essa, mas uma vitória muito imponente diante do Cruzeiro, facilitado, obviamente, pela expulsão, mas o Inter ia ganhar aquele jogo de qualquer jeito. O Inter tá muito acertado no lado defensivo, sofrendo poucos gols, e também no ofensivo. E eu quero destacar, não é Valência, não é Borré, nem Wesley, nada. Eu quero destacar o Alan Patrick. A temporada dele é simplesmente absurda. Ele faz um gol lá que o Wanderson podia ter marcado melhor, faz. Mas ele está jogando muito bem e não é de hoje. Então, o Internacional, ele é o favorito aqui nesse grupo. Esse grupo vai ser o grupo dos mais apertados da Libertadores, porque tem dois times muito tradicionais, que são o Atlético Nacional e o Nacional, e dois brasileiros fortes. O Bahia, inclusive, estreou com empate em casa, mas já foi lá fora de casa buscar os 3 pontos que ele não conseguiu. Então, já está aqui com 4 pontos. O Inter, por sua vez, pega o Nacional. E se o Inter não vencer aqui, ou perder eventualmente, já fica numa situação bastante complicada. Então, um jogo de necessidade grande para a equipe do Inter. Vai pegar o Atlético Nacional, que foi o último campeão colombiano. Nessa temporada está em terceiro. Tem alguns bons jogadores, alguns conhecidos aí dos brasileiros. Jogou no Arsenal e tudo mais. No ataque também tem alguns jogadores viveiros e tal. Mas é um time que eu acho que não consegue segurar o Internacional fora de casa. Tem muita dificuldade, inclusive, nos jogos fora dos seus domínios. Então, eu acredito que o Inter aqui vai conseguir se impor e cedo ou tarde conseguir o seu gol. Em 1,50 eu não sou muito fã, mas em 1,72 ou mais, 1,80 eu gosto da vitória do Internacional aqui e é o que eu vou tentar buscar nesse jogo. No terceiro, pessoal, a gente tem o Colo-Colo recebendo o Fortaleza. E o Colo-Colo também não é essa Coca-Cola toda na minha visão, não, tá? O time conseguiu sair de uma situação adversa, mas uma situação adversa contra um dos piores adversários do grupo, e a campanha no chileno também não é nada demais. Inclusive o Colo-Colo tem poucas vitórias aqui nos últimos 10, são só 4. O time tem muita tradição, muita camisa, a torcida apoia, o estádio é um caldeirãozão, né? Mas o grande ponto é, quando o time é ruim também não tem muito milagre para poder fazer. O grande ponto vem em relação à experiência do Fortaleza em futebol internacional e a pressão por resultados, porque o Fortaleza, se você tirar a vitória diante do Fluminense aqui, onde o Fluminense teve muitas chances de marcar, a temporada do Fortaleza é muito fraca. Perdeu o Cearense sem nem conseguir competir direito contra o Ceará. Depois, na Copa do Nordeste, também tá tomando taca de todo mundo, perdeu pro CRB aqui. Na estreia da Libertadores foi dominado pelo Racing, um 3-0 sonoro. E depois de fazer um gol diante do Mirassol, não conseguiu segurar e tomou o gol. Então, assim, o Fortaleza, ele tem que acordar, tá? Tem inclusive um ex-Colo-Colo lá, que é o Luceiro, e tem um time que, na minha visão, pode render mais, até por conta do seu treinador, que é um treinador muito capaz. O Vojvoda já passou por fases complicadas e conseguiu sempre dar a volta. Muita gente fala em desgaste de trabalho, mas a cultura lá já está estabelecida com ele como treinador, e eu até comentei que ele tinha colocado para sair, parece que não tem essa, que ele realmente quer ficar lá por bastante tempo. E esse time do Fortaleza, embora eu não morro de amores, eu não vejo ele tão pior como o do Colo-Colo aqui para esse jogo. Então, possibilitando aqui, pessoal, a gente quer mais um do Fortaleza. A gente já viu ontem o Bahia competindo muito diante do Nacional, não tem altitude, tem só técnica por técnica, e o futebol chileno está longe de passar pelos seus melhores momentos. Então o Fortaleza aqui tem totais condições de chegar aqui e conseguir vencer. É um confronto difícil, mas esse mais um acho que deixa a gente muito bem defendido. Se perder por até um gol ainda possa reembolsado, qualquer empate e vitória do Fortaleza é tudo nosso, então eu gosto bastante aqui dessa dica. Para poder finalizar, a gente tem aqui o jogo do São Paulo contra o Alianza Lima. São Paulo que estreou com uma boa vitória já fora de casa diante do Tajeres, muito importante essa vitória. E agora, né, quer vencer mais uma para não deixar o Liberdade desgarrar. Esse grupo parecia que seria um pouco mais apertado, ele ainda pode ser, mas o São Paulo já se coloca aqui em boas condições de avançar. O grande problema do São Paulo aqui hoje é não ter o Lucas e o Oscar, dois dos seus meio-campos de muita qualidade, então o São Paulo deve jogar com um esquema de 3 zagueiros. E o São Paulo tem tido uma dificuldade ofensiva também, já que ele marcou só 2 gols nos últimos 5 jogos, e nos jogos em casa ele não tem tido tanta facilidade assim. Lado bom é que ele já está aqui há 3 jogos sem sofrer gols, então melhorou o seu lado defensivo com o Rafael fazendo boas defesas. O São Paulo vai enfrentar o Alianza Lima, que eliminou o Boca Juniors, e na estreia pegou o Libertad, e eu achei até que ia conseguir ir bem, mas não foi. E foi o início da derrocada do Alianza Lima, né? Depois disso ele perdeu também pro Libertad, e ele perdeu aqui, empatou na verdade com o Universitário, um confronto muito apertado de 2 bons times peruanos.
grande ponto é que o São Paulo, cedo ou tarde, vai conseguir pegar o seu gol. Mas no 1,40 eu não sou fã, mas eu também não consigo comprar o time peruano porque é limitado tecnicamente, embora consiga fazer um jogo aqui fechado. E vai ser um jogo bem de Libertadores mesmo, chato, catimbado, com o Alianza Lima tentando buscar aqui um empatezinho que seja. Eu vou recomendar a vitória do São Paulo ao vivo, tá? Então eu vou... acredito que o Tricolor, cedo ou tarde, vai conseguir o seu gol, mas com um pouquinho de dificuldade por conta da ausência de seus meios-campistas que podem quebrar tanto no chute de fora, num passe ou até numa arrancada do Lucas esse gol. Então, por conta disso e no fato do São Paulo não ter sido absoluto ofensivamente, vamos com este São Paulo ao vivo. Beleza? Então esses são os meus palpites para quinta-feira. Pergunta a você quais os seus, comente aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Pessoal, mais dicas sempre, né, lá no meu Telegram. Ontem a gente ficou por uma defesa do goleiro do adversário do Cruzeiro lá para poder acertar uma odd de 20, mas a gente mandou 6 dicas e acertamos 5, né? Mais esse bilhete, então a gente ficou bem positivo, era meia unidade em cada uma, a gente foi muito bem nisso. E ainda teve outras dicas lá. Foi um dia bem legal, pessoal, tomara que continue assim e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço para todo mundo e boas apostas.